Ah, meus caros concidadãos desta polis tropical. Acendam suas lanternas em pleno meio-dia, por favor, porque a escuridão da razão nunca foi tão ofuscante. Eu, que habito este barril de ironia e me cubro com o manto da disfarçatez, os convido a observar o desfile de vaidades que chamamos de política contemporânea, onde o cinismo não é mais uma ferramenta filosófica de busca pela verdade, mas a política oficial de Estado. Olhem para esses novos profetas da gestão, esses messias da planilha de Excel, que caminham entre nós com o brilho de quem acabou de descobrir o fogo, quando na verdade estão apenas tentando nos vender as cinzas do que restou do nosso futuro. É fascinante, de uma forma quase biológica, observar como o discurso do gestor salvador se transmuta em uma espécie de necropolítica gourmet, onde a eficiência é medida pela quantidade de dignidade que conseguimos amputar do corpo social sem que o paciente morra antes de pagar o boleto. Vejam só o brilho nos olhos desses governantes quando falam da redenção pelo trabalho para as crianças. Que ideia magistral! Que revolução pedagógica! Por que perder tempo com a perplexidade de Piaget, Vygotsky ou Paulo Freire, quando podemos simplesmente devolver o pequeno cidadão à estética gloriosa das minas de carvão do século XIX? É de uma sensibilidade poética sem igual. A esquerda, dizem eles, criou essa visão lamentável de que criança deve brincar e estudar. Ora, que heresia sociológica! Como ousam privar o infante da oportunidade áurea de aprender a mais nobre das artes neoliberais? A produção de mais-valia antes mesmo de saber conjugar o verbo explorar. Aqui, a antropologia da infância é jogada na lata do lixo, em nome de um pragmatismo que faria os industriais da era vitoriana corarem de timidez. Não se trata de trabalho, dizem os cínicos, trata-se de formar caráter. E que caráter seria esse? Senão o de um servo dócil, que aprende desde cedo que o seu suor é o lubrificante necessário para as engrenagens de um capital que ele nunca verá de perto. É o triunfo da razão instrumental de que falava a escola de Frankfurt, levada ao paroxismo. A criança não é um ser em desenvolvimento, é um recurso humano em potencial, uma bateria de baixo custo para o sistema de exploração colonial que ainda nos define. E por falar em colonialismo, como é doce o perfume da vassalagem que emana desses palanques. O apoio a figuras como Trump ou a emulação de um bolsonarismo repaginado não é um erro de cálculo. É um projeto de design de interiores. Queremos que nossa casa pareça uma cópia barata do subúrbio americano, mesmo que o quintal seja um latifúndio monocultor e o porão esteja cheio de esqueletos de direitos trabalhistas e de pandemias e lockdowns. É o complexo de vira-lata, elevado à categoria de doutrina diplomática. O capitalismo exploratório colonial que outrora precisava de caravelas e pólvora, agora usa algoritmos e discursos de meritocracia para nos convencer de que ser o celeiro do mundo é uma honra patriótica e não um destino de submissão econômica. Eles olham para o norte com o olhar de um cão que espera um biscoito, ignorando que na mesa dos grandes nós somos apenas o prato principal. O cinismo aqui atinge níveis estratosféricos quando se prega a liberdade de mercado enquanto se pede a bênção de um protecionismo estrangeiro autoritário. É a esquizofrenia política em sua forma mais pura. O nacionalismo de quem bate continência para a bandeira dos outros. Mas entremos no santuário da dívida pública. Esse monstro mitológico que habita debaixo da cama de cada brasileiro, alimentado pelos contos de terror dos economistas de telejornal que não sabem nada além de contar o próprio salário. Temos que privatizar tudo
para diminuir a dívida pública. Gritam eles, com a urgência de quem vê a própria mãe no leilão. Mas perguntem, meus caros, com a curiosidade impertinente de um Diógenes, que dívida é essa? A quem ela é devida? E quem a auditou? Ah, silêncio no auditório. A dívida pública no Brasil não é um problema contábil, é um mecanismo de transferência de renda reversa. Uma engenharia social que retira o pão da mesa do miserável para garantir o caviar do rentista. Privatizar as joias da coroa, a energia que ilumina a casa, a água que sacia a sede, a inteligência que move a inovação, para pagar juros de uma dívida que nunca para de crescer. É como vender os rins para pagar a conta do hospital. É uma solução brilhante para o médico, mas terrível para o paciente. Aqui a sociologia do Estado é substituída pela teologia do mercado. O Estado não é mais o garantidor do bem comum, mas um síndico mal-humorado cujo único objetivo é limpar o terreno para que o capital privado possa construir seu condomínio de luxo sobre as ruínas do serviço público. Esses líderes que se apresentam como modernos são, na verdade, arqueólogos do retrocesso. Eles escavam o solo da nossa história para resgatar as práticas mais arcaicas da dominação e as vestem com o figurino da gestão de resultados. A ironia é que o resultado é sempre o mesmo: a concentração de riqueza em mãos que já transbordam e a socialização da miséria para aqueles que já nada têm. Eles nos dizem que o Estado é ineficiente, mas não mencionam que a ineficiência é um projeto. Um sucateamento deliberado para que a solução privatista pareça uma salvação e não um assalto à mão armada. É o capitalismo de despossessão. Uma dinâmica onde o lucro não vem mais da criação de algo novo, mas do roubo do que já é público. E nós, o povo, assistimos a tudo isso como se fosse um espetáculo inevitável. Uma força da natureza, esquecendo-nos de que a economia não é uma ciência exata como a física, mas uma escolha política, regada a sangue e ideologia. Vejam a profundidade do abismo. Quando um presidenciável defende o trabalho infantil, ele não está apenas cometendo uma gafe. Ele está enunciando a ontologia da sua classe, né, Partido Novo? Ele está nos dizendo que para ele, né, governador de Minas Gerais, existem duas categorias de seres humanos: os que nascem para gerir e os que nascem para servir. A escola para os primeiros, a enxada ou o balcão de subemprego para os segundos. É a morte do contrato social de Rousseau e a ressurreição de um feudalismo digital onde o servo tem a liberdade de escolher para qual senhor irá vender as suas horas de vida em troca de migalhas. A pedagogia aqui é a do medo. Medo do desemprego, medo da dívida, medo de não ser produtivo. Quebra-se o paradigma da solidariedade para instalar o dogma da competição selvagem, onde o sucesso de um exige necessariamente o esmagamento de 1000 outros. E eu disse 1000. E o que dizer dessa nova era que se desenha? Um simulacro de Bolsonaro, talvez mais polido, talvez com um vocabulário mais extenso, talvez com a imbecilidade aumentada, mas com a mesma medula óssea autoritária e elitista. É o fascismo que aprendeu a usar gravata e falar de PIB. Eles apoiam Trump não por afinidade geopolítica, apenas, mas por identidade de alma, desprezo por instituições e adoração pelo homem forte. A crença de que a lei é apenas um detalhe que não deve atrapalhar os negócios. É a política reduzida ao entretenimento bárbaro, onde o debate de ideias é substituído pelo meme ofensivo e a construção do futuro é trocada pela nostalgia de um passado que nunca existiu para a maioria da população. É a cova rasa para enterrar vítimas de uma pandemia que não deveria ter acontecido. Nesse cenário, a filosofia nos ensina que o maior perigo não é o erro, mas a naturalização do absurdo. É quando paramos de nos indignar com a proposta de vender o saneamento básico e começamos a discutir qual será o ágio do leilão. É quando aceitamos que a dívida pública é um fetiche intocável
enquanto a saúde e a educação são gastos que precisam ser cortados. Meu barril está cheio de perguntas que nenhum desses gestores sequer deseja responder. Eles fogem da dialética, como o diabo foge da cruz, porque sabem que se a luz da razão pedagógica atingir os seus argumentos, eles derreterão como cera velha. Portanto, meus caros, quando ouvirem o canto da sereia da privatização total e da flexibilização da infância, lembrem-se, o que está em jogo não é apenas a economia, é a própria ideia de humanidade. Eles querem nos transformar em mercadorias em um mercado que eles mesmos controlam. Eles querem que acreditemos que a desigualdade é natural e que a justiça social é uma ilusão da esquerda. Mas o cinismo de Diógenes nos ensina a rir dessa pompa e a apontar o dedo para a nudez desses imperadores à gestão. A verdadeira dívida que temos não é com os bancos internacionais. É com as gerações futuras, às quais estamos entregando um país, um mundo em liquidação, com as prateleiras vazias e a alma penhorada. Que a nossa lanterna continue acesa, para não para iluminar o caminho deles, mas para denunciar o buraco para onde eles querem nos levar. Afinal, entre a gestão do abismo e a construção de uma ponte, eles já escolheram o lucro da queda. E você vai continuar comprando o ingresso para esse desastre ou vai começar a derrubar as paredes do barril?